I have received so much. Eu recebi muito. Every time I come, Todas as vezes que eu venho, I receive so much more eu recebo mais than what could ever give. do que aquilo que eu posso dar. I want to thank Pastor Eu Célio, quero agradecer ao pastor Célio, Pastor Deborah, a pastora Débora, for being an example of love por serem um exemplo de amor for us. para nós. Every time we come, Todas as vezes que nós vemos, we are received nós recebemos with such love, com muito amor, and you always e vocês sempre show us mostram pra gente that this is our family. que isso aqui é uma família. Thank you, family. Obrigado, família. We belong to you, Nós pertencemos a vocês and you belong to us. e vocês pertencem a nós. Amen. Amém? Let's give a hand clap to the Uma Lord. salva de palmas para o Senhor. Hallelujah. Aleluia. You may be seated. Vocês podem se assentar. Bishop Dave, thank you for the word today. Bispo David, obrigado pela palavra de hoje. We learned so much. Nós aprendemos muito. Thank you so much for traveling so far Muito obrigado por viajar de tão longe to bless our lives like para that. abençoar a nossa vida como foi hoje. Amen. Amém. We are going to be a great team. Nós vamos ser um grande time. Mateo Mateus was born for this. nasceu para isso. God chose him O Senhor escolheu ele for such a time as this. para tempos como esse. He knew Ele sabe what he wanted to do in Mateo, o que ele vai fazer no Mateus, his children, nos filhos, his grandchildren, nos netos, and he is preparing him for great things. e ele está preparando ele para grandes coisas. And let me tell you, E deixa eu te falar algo, this is a great man of God. esse é um grande homem de Deus. Let's give a hand clap for Mateo. Uma salva de today. palmas para ele. The voice of the translator A voz do tradutor is the most important voice. é a voz mais importante. And we always want to honor their voice. E a gente quer sempre honrar essa voz. So thank you for saying yes. Então, muito obrigado por falar assim. Amen. Amém. Today I want to talk about the giving heart. E hoje eu quero falar sobre o coração generoso. I really believe Eu realmente acredito that in this expansion, que nessa expansão in this great catch, in this e great nessa catch, grande pesca, God needs people que o Senhor precisa de pessoas that are going to be givers. que serão pessoas que dão. Now you don't have to be one, E você não precisa ser um, você não tem que ser um, but the character of God mas o caráter de Deus is to give. é dar. For he loved the world so much Porque Ele amou o mundo de tal maneira that he que Ele gave. deu. If you want to see a true convert, Então, se você quer ver uma verdadeira conversão, you will see it in their money. você vai ver isso através do dinheiro. Because love Porque o amor always sempre gives. dá. And there's many scriptures that we E can tem show. vários versículos que a gente pode mostrar sobre isso. But you can look for that. Mas você pode procurar isso. I learned so much from Pastor Dorian's message, Eu aprendi muito com a mensagem do pastor Dória, for all of the messages. de todas as mensagens. But I have the selfish message in my heart right now. Mas eu tenho aquela mensagem do egoísta dentro do meu coração agora. Because for God to prosper us financially, Porque para Deus nos prosperar financeiramente, He has to prosper our soul first. Ele tem que primeiro prosperar a nossa alma. Remember third letter of John. Lembre do pequeno João. Beloved, Amados, I desire eu desejo, above all things acima de todas as coisas, that you would prosper que você prosperem and be in good health e sejam ricos, as your soul prospers. assim como a sua alma prospera. So look at the order of things. Então, olhem a ordem das coisas. The soul first, A alma primeiro, then the health, então a riqueza, and then the health, então a saúde, and then então prosperity. e depois a prosperidade. So everything that happens outwardly Então tudo que acontece fora has to start inside. começa por dentro. Prosperity Prosperidade is a situation of the heart, é uma situação do coração, not a situation of money. não uma situação de dinheiro. And what is prosperity? E o que é prosperidade? I learned this from Dr. Murdoch. E eu aprendi isso do Dr. Murdoch. And by the way, I need to send my love to my husband. E eu preciso mandar meu Te amor para o amo. meu marido. Te amo. Te amo. He's watching. Ele está My assistindo. precious husband. So, what is the definition? Então qual é a definição? This is it. É essa. Prosperity Prosperidade is having enough é ter suficiente to fulfill
para completar your divine assignment. o seu desígnio divino. Prosperity Prosperidade is to have enough é ter o suficiente to fulfill para completar your divine assignment. o seu desígnio divino. So we have a role in that Então nós temos um papel nisso, because our assignment, all of our assignments, porque todos os nossos desígnios is to love. é amar. And you cannot love E você não pode amar if you don't give. se você não dá. And if you don't have nothing to E give, se você não tem nada para dar, how are you going to love? como você vai amar? So as an assignment to love, Então, esse desígnio para amar, when our soul is prospering quando a nossa alma está prosperando and we are receiving God's e love nós estamos recebendo o amor de Deus and He's healing us e Ele está nos curando for everything that limits His love, por tudo aquilo que o amor dele faz em nós. Pastor Dorian gave us a list. E o pastor Dora nos deu uma lista. And he said this is how selfishness E can ele, manifest. e ele mostrou como que o egoísmo se manifesta. But you can also see that list Mas você também pode ver nessa lista as how it's limiting love. como isso pode limitar o amor. Therefore, it's also limiting Aquelas, giving. aquelas situações também limitam o dar. Therefore, it limits our qualification for more. Aquelas situações também nos desqualificam para mais. Because your ability to love Porque a sua habilidade para amar qualifies you for increase. te qualifica para aumentar. If you only love 2 people, Se você somente ama 2 pessoas, well, you can get 4 pão de queijo, você pode ter 4 pães de queijo, 2 guaranás, 2 guaranás and you're done. e você já está suficiente. I don't know how much money that is, Eu não sei quanto isso custa, but I don't think it's millions. mas eu não acho que isso são milhões. If you love 10 people, Se você ama 10 pessoas, you can make feijoada. você pode fazer uma feijoada. You can feed more. Você pode alimentar mais. Maybe that costs a little bit more. Talvez vai custar um pouco mais. But if you love Rondonópolis, Mas se você ama Rondonópolis, but if you love Haciara, mas se você ama Jaciara, but if you love Sao Paulo, mas se você ama São Paulo, but if you love Cuiabá, mas se você ama Cuiabá, you're gonna need a little bit more. você vai precisar um pouquinho de mais. So how much you love Então, o quanto você ama is the work in your soul é o trabalho na sua alma to qualify que vai te qualificar for increase. para aumentar. How many people do you love? Quantas pessoas vocês amam? How many people do you love? Quantas pessoas vocês amam? God wants us to love the nations. O Senhor quer que nós amemos as nações. He wants to expand your heart so much Ele quer expandir tanto o seu coração that he says, que ele disse: don't ask me for pão de queijo, Mateo. não me peça por um pão de queijo, Mateus. Ask me for the nations. Me peça pelas nações I will give them to you. e eu vou dar elas a você. For what? Por quê? Why do you want more people? Por que vocês precisam de mais pessoas? Because we need a great catch. Porque a gente precisa de uma grande pesca. How are we going to do it? Como nós vamos fazer? Maybe Jesus didn't need money. Talvez Jesus não precisasse de dinheiro. You know what? Don't get uncomfortable with the word money. Por favor, não fique desconfortável com a palavra dinheiro. Tell the person next to you, relax. Fala para a pessoa que está do seu lado, relaxe. Because sometimes we hear the word money Porque a gente escuta a palavra dinheiro and I see people switching in their seats e eu like começo a this. ver as pessoas se movimentando desse jeito na cadeira. Don't get nervous. Não fique nervoso. I'm going to be free Eu vou estar aqui livre because Pastor Celio has given me liberty. porque o pastor Célio me deu essa liberdade. But if we're going to act like money doesn't matter, Mas se você agir como se o dinheiro não importasse, we're going to be the greatest hypocrites. nós vamos ser grandes hipócritas. Because most people work Porque a maior parte do trabalho das pessoas at least 60 hours per week. é pelo menos 60 horas por semana. And they get very tired in life E eles ficam cansados na vida, so they can pay their bills. para que eles possam pagar as contas. You're not going to tell me Então você não venha me dizer money doesn't que matter. o dinheiro não importa. And God wants to be involved. E o Senhor quer envolver. He wants to be a part of your money life. E Ele quer fazer parte da sua vida financeira. And instead of being uncomfortable about it, Então não fique desconfortável com isso. why don't we just allow God to heal that area
area of our lives. Então vamos fazer com que o Senhor cure essa área da nossa vida. And allow Him to make us a testimony Vamos permitir que Ele faça de nós testemunhos of what He can do do que Ele pode fazer with someone that believes Him. com alguém que crer nele. If you want to go to Luke chapter 8, Se você for em Lucas capítulo 8, I'm going to go through this verse quickly. eu vou passar por esse verso rapidamente. The Bible says that Jesus went from city to city A Bíblia diz que Jesus foi de cidade em cidade preaching the gospel. pregando o evangelho. And He could have pulled all the money for the journeys E ele poderia ter o dinheiro para a jornada from fish da pesca, because He paid taxes like porque that ele, way. porque ele pagava os impostos, por exemplo. Remember? Lembra dessa parte? But in this occasion, Mas nessa ocasião, He had people ele tinha pessoas with checkbooks que estavam com o livro de cheque to cover the expenses. para pagar as contas. And these people E essas pessoas were not born in wealth. não nasceram ricas. They had a past. Eles tinham um passado. They had difficulties. Eles tinham dificuldades. One of them Um deles used to have 7 demons. tinha 7 demônios. Can God bring you out of being demon possessed Que o Senhor pode fazer do aquele que estava possuído and now bring the finances for the journeys in ministry? e fazer com que a finança daquele homem se tornasse parte do ministério? Wow. No wow? Sem uau. Thank you. Yes. And what I love about this verse, I don't know, let's put it up because maybe you don't believe it's in the Bible. Talvez você não acredite. Vamos colocar na tela para Let's falar. go together. Vamos falar juntos. Luke chapter 8, Lucas 8, verse 1. versículo 1. And I want the women to get excited. E eu quero que as mulheres agora fiquem felizes. Because there's women here Porque tem mulheres aqui that have great talent que têm grandes talentos in prosperity. na prosperidade. God has given you business O ideas. Senhor está te dando ideias de negócios. God has given you great desire to grow. O Senhor está dando desejo para que vocês possam crescer. There is increase in you. Que haja aumento através de vocês. And you think, is there a place for that in the kingdom? E você sabe que tem um lugar para isso no reino. Oh, yes, Sim, there is. tem. You just need to know Você só precisa saber that God has to work in your heart que o first Senhor tem que trabalhar primeiro no seu coração. so that we do what is right. Para que a gente possa fazer do jeito correto. Amen? Amém? What does it say? Vamos ver o que diz. It says, after this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Ah. Yeah, you want to read more? Vocês querem ler mais? Go to the next verse. Vai para o próximo verso. Go ahead. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Hey! The girl had a past. Aquela mulher tinha um passado. Yeah, she didn't have a little problem. Ela não teve um pequeno problema. Hey! Do I have women here that have a past? Nós temos mulheres aqui que tiveram um passado. Yay! What can God do with people like that? O que o Senhor pode fazer com pessoas como ela? And we could talk about all of those names, but we don't have time. A gente não tem tempo, mas a gente poderia falar de todos os nomes. But I want to know what they did. Mas eu quero te falar o que eles fizeram. What was the goal? What was the purpose? Qual que era o propósito, o objetivo? Why were these women traveling with Jesus? Por que essas mulheres viajavam com Jesus? Let's go to the next verse. Vamos para o próximo verso. Go ahead. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Can you read with passion? Você pode the ler com last paixão phrase. a última frase. E muitas outras que o serviam com seus bens. Oh, how did they serve? Como que elas serviam? If you look at that in different translations, Se você vê em diferentes traduções, it shows you vai te mostrar that this group of women, que esse grupo de mulheres, now it mentions the names of a few.
Mas menciona apenas o nome de algumas. But in this verse, Mas nesse verso, it tells you to expand your vision é para você expandir a sua visão. because there were many others. Porque tinha várias outras. So you have to see in your imagination, Então você tem que ver na sua imaginação there were many women. que tinha várias mulheres. And their purpose in these journeys E o propósito dela nas jornadas was one, era to cover the expenses cobrir os custos of preaching the gospel de pregar o evangelho in every city they went. em todas as cidades que eles entravam. And I have news for you. E eu tenho notícias para vocês. We still need people like that. E a gente continua precisando de pessoas dessa forma. Pastor Célio, Pastor Célio, you will have people você vai ter pessoas that will come to you que vai chegar até você and say, e dizer: I heard eu ouvi you want to travel to the world. que você quer viajar pelo mundo, Uganda, para Uganda, Australia, para Austrália, Texas. para o Texas. Don't forget Texas. Não esqueça do Texas. Hallelujah. Aleluia. And they're going to come E eles virão: and say, I want to be like those women. eu quero ser como aquelas mulheres. I can't go, Eu não posso ir, but my check will. mas o meu cheque vai. Let me tell you this. Deixa eu te falar isso. You can say, how did these women have money? E você pode perguntar como elas tinham dinheiro. I love what Pastor Fernando said earlier today. Eu amei o que o pastor Fernando falou mais cedo. He didn't have money, Ele não tinha dinheiro, but he had a desire. mas ele tinha um desejo. Ooh, I want to give a motorcycle. Ah, eu quero dar uma moto. Oh, I want to give a Eu motorcycle. quero dar uma moto. Oh, I want to give a Eu motorcycle. quero dar uma moto. The moment I mentioned the nations to you, Então, no momento que eu mencionei as nações, somebody started a fire o in their coração soul. de alguém começou a queimar. Ooh, I want to do that. Ah, eu quero fazer isso. I want to sow money for the Eu nations. quero muito dinheiro para as Oh, nações. yes, Lord. Sim, Senhor. Use me. Me usa. That's how it started with Pastor É assim que Fernando. começou com o pastor Fernando. And God started to move things E o Senhor around começou a mover as coisas ao redor to give seed to the sower. para dar semente ao que semeia. I am so thrilled. E eu I am so excited fico tão animada that a woman that had 7 demons, que aquela mulher que teve 7 demônios, I don't know how she got her wealth, eu não sei como ela conseguiu a riqueza dela, but I believe it was the gospel. mas eu acredito que foi através do evangelho. I believe that when she heard the gospel, Eu acredito que quando ela ouviu o evangelho, God healed her soul. o Senhor curou a alma dela. The door to the devil was closed. Aquela porta do diabo foi fechada. She was set free. Ela foi liberta. And now that she was free, E agora que ela é liberta, something happened in her soul. algo aconteceu na alma dela. And she said, E ela disse: I want to give. eu quero dar. Jesus must go from one city to another. Jesus vai de uma cidade para outra. Maybe there's other women like me Talvez tenha outras mulheres como eu, that need to be set free. que precisa ser liberta. And a desire in the soul E began. desejo na alma começou. Selfishness was destroyed. E o egoísmo destrói isso. Because she stopped thinking about her hair. Porque ela parou de pensar sobre o cabelo dela. There you go. She stopped thinking about her hair. Ela parou de pensar sobre o cabelo dela. She stopped thinking about her own shoes. Ela parou de pensar sobre os seus próprios She stopped sapatos. thinking about her own makeup. Ela parou de pensar sobre a sua própria maquiagem. Something happened inside. Algo aconteceu dentro. I want to give. Eu quero dar. I want to go Eu quero ir for one reason. por uma razão. I want to give. Eu quero dar. And guess what? E adivinhe, The money came. o dinheiro entrou. God has no problem O Senhor não tem problema on giving you seed em te dar semente to sow. para semear. The problem O is problema é that we don't want seed to sow. que a gente não quer semente para semear. We want money for our problems. A gente quer dinheiro para os nossos problemas. We want money for our situations. Nós queremos dinheiro para nossas situações. So God is waiting. Então o Senhor está esperando. When are they going to hear Pastor Dorian's message? Será quando que eles vão entender a mensagem do pastor Dorian? I can't wait to give to them. Eu mal posso esperar para dar para eles. But they have to stop thinking about themselves. Mas eles precisam começar a pensar sobre a si mesmo. I will show you a very funny guy in the Bible. Eu vou te mostrar um rapaz muito engraçado, uma história divertida na He Bíblia. is hilarious. Ele era muito divertido. He is a fool, Ele era um tolo, but rich. mais rico. Let's look at
the Gospel of Luke chapter 12. Vamos para Lucas capítulo 12. This is so funny to me. Isso é muito engraçado para mim. I hope it's funny to you. E eu espero que seja engraçado para você. But we have to make sure we are not like him. Mas nós temos que ter certeza que nós não seremos como ele. Because God wants us to go. Porque o Senhor quer que a gente vá. He wants us to have a great catch. Ele quer que a gente faça uma grande pesca. And we need to leave the place Então a gente precisa deixar o lugar called self chamado eu and become e a se giver. tornar um doador. In the heart. No coração. You want to see it? Você quer ver? But you have to help me. Mas vocês precisam me ajudar. As Brother Mateo reads slowly, Então o Mateus vai ler devagar. you are going to help me Vocês vão me ajudar. count how many times Quantas vezes you see these words. você vai ver essas palavras? Me, Eu, I, mine, meu, myself. eu mesmo. Just count it with me. Somente conte comigo. It's so funny. É engraçado. You want to see it? Você quer ver? What verse does it start? It's chapter 12. Lucas 12, 16. I don't want to read the whole thing. It starts in 16. Okay, let's see. Então vamos ver. Lucas 12, It's a 16. test. You have to count with me, E okay? vocês vão ter que contar comigo. Because sometimes that's how we talk. Porque às vezes é assim como nós falamos. It's me, É eu, it's mine, é meu, it's myself, é sou eu mesmo and it's I. e sou eu. And this makes us the center of everything. E isso faz de nós o centro de tudo. And that's a problem in our soul. Isso é um problema na nossa alma. That stops money from coming from Que God. faz com que o dinheiro pare de vir do Senhor. Oh, money comes. Não, o dinheiro vem, Just, it won't stay. mas ele não vai permanecer. Because the one that is not rich for God Porque aquele que não é rico para o Senhor will lose everything. vai perder tudo. The one that is not rich for God Aquele que não é rico pelo Senhor will lose everything. vai perder tudo. Through your health, Através da sua saúde, car accidents, talvez um acidente de carro, lawyers. talvez advogados. The devil will find a way. O diabo vai achar uma brecha. The way to protect your money E a forma como protege o dinheiro is to put God first. é colocar Deus em primeiro. Always. Sempre. Amen? Amém? So let's read this funny Então thing. vamos ler isso. Go ahead. Lucas 12, 16. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. 17. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Now let's stop right there. Vamos parar aqui. In the English part, Na parte em inglês, it says, oh, it does say it in Portuguese, sorry. e também diz em português. He is thinking Ele estava pensando to himself. nele mesmo. What happens inside of us, O que acontece dentro de nós, what nobody can see, aquilo que ninguém pode ver, what is coming to our mind aquilo que vem na nossa mente, is very important. é muito importante. Your giving O seu dar did not start não começa when Pastor Nabs quando o pastor Nabis spoke about the seed. fala sobre a semente. It started before you came. Na verdade, começa antes de você vir. Some of you left the reals in the other pair of pants. Talvez você deixou os reais no bolso da outra calça. So quiet. Está muito quieto. Why? Por quê? Because when you start thinking like a giver, Porque quando você começa a pensar como um doador, you will never come with você empty nunca vem hands. com a mão vazia. You plan. Você planeja. You don't only plan your makeup, Você não women, planeja somente as suas maquiagens, what mulheres, shoes you're gonna wear, quais sapatos vocês vão vestir, but you plan your seed. mas você planeja as suas sementes. Just practice. Então vamos praticar. Pastor Anna, I don't have money to do that. Pastor Ana, eu não tenho dinheiro para fazer isso. You will now. Você sabe. You will now. Você tem agora. You will have it Você now. vai ter agora. If you start desiring Se it, você começar a desejar, like Pastor Fernando, como o pastor Fernando fez. and you start saying to the Lord, E você vai começar a dizer ao Senhor: I don't ever want to show up in your house. eu quero, I will never show up in your house eu nunca me apresentarei na sua casa without a seed. sem uma semente. So you are the one Então você é aquele that said,
que disse I will give seed que se me der semente, to the sower. que dá semente ao que semeia. I'm the sower. Eu sou o semeador. Go ahead. Então, por favor, How you're going to do it? como você vai fazer? It doesn't matter. Não importa. But every time Mas todas as vezes I go to your house, que eu for para sua casa, there will be seed in my terá purse. sementes na minha bolsa. And I'm not going to leave it in the other pair of pants. E eu não vou deixar no bolso da outra calça. Amen. Amém? So he's thinking to himself. Então ele estava pensando em si mesmo. And he's talking to himself. E ele estava falando consigo mesmo. This dude doesn't have friends. E será que ele não tinha amigos? He's thinking to himself. Ele estava pensando nele mesmo. He's talking to himself. Ele estava falando consigo mesmo. His favorite person. A pessoa favorita dele. Himself. Ele. What shall I do? O que farei? I have Eu no não place. tenho, I have no place eu não tenho onde to store recolher my crops. os meus frutos. Did you count how many times in one sentence? Em apenas um verso, você contou He os was quantos thinking eus? to himself. Ele estava pensando nele mesmo. He was talking to himself. Ele estava falando consigo mesmo. And he says, I. E ele disse eu. And then he says, E mine. ele falou meu. 4 times in one 4 sentence. vezes em apenas um verso. He needs Pastor Dorian's message. Ele fez a mensagem do pastor Dória. But he has money. Mas ele tinha dinheiro, But he has no purpose. mas sem propósito. God is not in his mind. Deus não estava na mente dele. People are not in his mind. As pessoas não estavam na mente dele. The house of God is not in his A mind. casa de Deus não estava na mente dele. He's focused on himself. Ele estava focado em si mesmo. Do you see it? Você consegue ver? Next verse. Próximo verso. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros. Let's stop right there. Aham. In English it says, then he said, this is what I'll do. E aqui está falando em inglês. Isso é o que eu farei. Who is he talking to? Com quem ele estava falando? With himself. Com ele mesmo. About who? Sobre quem? About himself. Sobre ele mesmo. About whose purpose? Sobre o propósito de quem? Of himself. Ele mesmo. How many times Quantas vezes do you use the word I? você usa a palavra eu? Mine. Meu. Mine. Meu. If we hear ourselves, Se nós escutarmos a nós mesmos, we will see nós vamos ver that there's some soul prospering that needs to happen. que tem alguma prosperidade para acontecer. Remember when Jesus said, Lembre-se quando Jesus disse the example of how to love your neighbor. do exemplo como amar o seu próximo, And he talked about the Good Samaritan. e ele estava falando do bom samaritano. Everybody wants to use the Good Samaritan Todo mundo quer ser como um bom samaritano. as what to do to love. Amar. But he would have never been able to love Mas ele nunca foi apto a amar if he was not thinking about somebody else se ele não começar a pensar and he had money with him. e se ele não tiver dinheiro com ele. Everything he did, Tudo o que ele fez he needed money to do it. é porque ele precisou de dinheiro para fazer. Did you read the story? Você lembra dessa história? I won't go there, but do you remember the story? Eu não vou lá, mas você lembra da história? He needed to heal him. Ele precisou curá-lo, He needed to have resources to do it. ele precisou ter recurso para fazer aquilo. And then finally he took him to a place Então ele levou ele a um lugar and he said, anything he needs, I'll pay. e ele falou: tudo que ele precisar eu pagarei. The Good Samaritan O bom samaritano was a man era um homem that his heart was que o prosperous coração já estava próspero and his pockets too. e também o bolso dele. How will I prosper financially Como que prosperarei financeiramente in the kingdom? no reino? By allowing God Permitindo que Deus to prosper my heart first. prospere o meu coração primeiro. I need to be thinking about what God wants. Eu preciso pensar naquilo que Deus quer. And I need to be thinking about people. E eu começo a pensar então em pessoas. Because people Porque pessoas are what God loves. é aquilo que o Deus ama. God loves people. O Senhor, Deus, ama pessoas. Amen? Amém? So he kept going. Then he said, this is what I will do. Então ele falou: isso é o que eu farei. I will
tear down my barns derrubarei os meus celeiros and build bigger ones. e edificarei outros maiores, And then e ali I eu will store recolherei my todos os meus grain. bens. It is exhausting Isso é exaustivo. to hear someone say I so many times. Ouvir uma pessoa falar eu várias vezes. It's a rich guy. Mas ele era um cara rico. Next. Próximo versículo. And look what he's talking to his best friend. E ele está falando com o melhor amigo dele. And I'll say E direi, eu to direi, myself, a minha alma, a mim mesmo. nobody liked him. Ninguém é como ele. Nobody wanted to be his friend. Ninguém quer ser amigo dessa pessoa. And he did not want any friends. E ele não tem amigos. So he loved talking to himself. Então ele ama falar consigo mesmo. How many friends do you have? Quantos amigos você tem? How many people do you talk to? Quantas pessoas você fala? How many people do you listen to? Quantas pessoas você escuta? And I'll say to myself. E direi para mim mesmo. And then he says, you. E ele disse, você, You have plenty of grain laid up for many years. alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Take life easy. Descansa, Eat, coma, drink, beba, be merry. case. Wow. The purpose of his life. O propósito da vida dele. Wow. The great calling of his life. O maior chamado da vida dele. There's people that say, I want to have a lot of money Tem pessoas que dizem, eu quero ter muito dinheiro and I want to live on an island e eu quero morar numa ilha by myself comigo mesmo, because I don't like porque anybody. eu não gosto de ninguém. And I think angels look at him E eu penso que os anjos estão olhando para ele, when a cow doesn't give milk, e assim como uma vaca não dá leite, picanha. picanha. I'm translating my joke to Brazil Eu estou traduzindo a minha piada para português. because in Mexico I say it different. Porque no México eu falo diferente. If the cow doesn't give milk, Porque lá eu falo, se a vaca não dá leite, there's no reason to keep it alive. não tem razão para deixá-la viva. Tacos. Tacos. About 10 people are laughing. It's okay. I'm doing Tá good. bom, 10 pessoas riram. I don't have the anointing of jokes either, Pastor Rabi. Eu também não tenho a unção das piadas, Pastor Rabi. I'll say to myself, E eu digo para mim mesmo, and this is the plan for his future. e isso aqui é o plano para o futuro dele. God is not in it. O Senhor não está lá, People are not in as it. pessoas não estão lá, And he can care less e ele pode ter menos. about anything but himself. E ele não consegue pensar em nada mais além de si mesmo. This is the only thing God wants us Isso é a única coisa que Deus quer que nós to be looking for. olhe. That's why selfishness É por isso que o egoísmo is very dangerous. é muito perigoso. Why? Por quê? It will impoverish you. Porque isso vai te empobrecer. It will impoverish you. Isso irá te empobrecer. Love Amor qualifies you for increase. te qualifica para crescer. Amen? Amém? Are we learning today? Nós estamos aprendendo algo hoje? Let's see God's opinion. Vamos ouvir a opinião de Deus. What's next? Vamos para o próximo. But God said to him, Mas Deus lhe disse: You fool! você é tolo. Oh, but he has money. Ah, mas ele tem dinheiro. He is very smart. Ele é muito esperto. Fool! Tolo. Oh, but he went to school. Ah, mas ele fez faculdade. Wow, look at his car. Olha o carro dele. Ooh, look at the shoes. Olha o sapato dele. Ooh, look at the business. Olha o negócio dele. Fool! Tolo. I don't want to be called a fool. Eu não quero ser chamado de tolo. I didn't go to school to be called a fool. Eu não fui para o colégio para ser chamado de tolo, para a faculdade. I don't want my children to go to school and be called fools. Eu não quero que meus filhos façam faculdade e continuem sendo chamados de tolos. So I need to understand Então a gente precisa entender what is prosperity o que to é God. prosperidade para Deus. That's not. E isso não era. So as long as you're not that fool, Então, desde que você não seja aquele tolo, don't be nervous about talking about money. não fique nervoso para falar sobre o dinheiro.
If you're a fool, Se você é tolo, I understand you would get nervous. eu entendo que você fique nervoso. But Sal de Terra, Mas o Sal da Terra, Aviva Brasil, o Aviva Brasil 2026, 2026, doesn't have fools. não tem tolos. By faith, we can declare that. Por fé nós vamos declarar isso. Are we here? Vocês estão aqui? ¿Estamos bien, Pastor Celio? Estamos bem, pastor Célio? Okay. Vamos lá. And he says, but God said to him, E Deus lhe disse: you fool, louco, this very night, esta noite your life will be demanded from you. Esta noite te pedirão a tua alma. This cow doesn't produce milk for me. Essa vaca não produz leite para mim. Tacos, Vira taco, picanha. vira picanha. Why? Por quê? Because God assigned us to produce much fruit Porque o Senhor nos designa para produzir mais frutos. for Him, Para Ele, for Him, para Ele, for Him. para Ele. I'm begging you today, Eu estou implorando para vocês hoje. analyze your life. Analise a sua vida. How much of what you have produced, Quanto você já produziu, it's recorded in heaven. que está lá no céu, It is recorded in heaven está sendo chamado no céu, that you are building the kingdom of para que God. você produza para o reino de Deus. I'm not talking about giving your seed Eu não estou falando sobre dar sua semente. that by the time you get home, Quando você chegar em casa you even forgot what you gave e você já esqueça daquilo que você já deu, because it didn't affect you at all. porque aquilo não te afetou por completo. Can I tell you a secret? Deixa eu te falar um segredo. I'm loving those words from Pastor Rabi. Eu amei as palavras do pastor Rabi. So I'm going to get like Pastor Rabi now. Eu vou fazer que nem o pastor Rabi agora. I'm going to tell you a secret. Eu vou te falar um segredo. If you forget about your seed Se você esquecer da sua semente, because it was so small, porque ela era tão pequena, God forgets it too. o Senhor também esquecerá. If it didn't move you, Se aquilo não te mover, it didn't move him either. também não vai movê-lo. Nobody knows Ninguém sabe, but God. mas Deus, Because the amount we give porque a quantidade que nós entregamos is not what proves não prova of how much o quanto we care, nós desejamos, queremos, how much we love. o quanto amamos, It's how much we keep é o tanto que nós mantemos, is what really speaks que realmente fala of what we love. sobre o que amamos. Remember the widow? Lembra da viúva? She gave very little, Ela veio pequena, but Jesus stopped the offering time. mas o Senhor parou o momento da And oferta. he said, wow, E ele disse: "Uau, she gave more than ela everybody. deu mais do que todo mundo." Why? Por quê? Not because of how much she gave, Não pela quantidade do que ela deu, but how much she kept. mas pela a quantidade que ela manteve. Maybe the pastors around him Talvez os pastores ao meu redor say, whoa, vai dizer. Jesus, Talvez os pastores ao redor disseram: that Jesus, businessman aquele homem de negócios, gave deu 10,000. 10.000. Whoa, Uau, I'm going to be his friend. eu vou ser amigo dele. And Jesus said, E no. Jesus disse: não, He kept 1 million. ele manteve 1 milhão. Jesus, Did you see that woman? você viu aquela mulher? Whoa, Uau, with that we can pay the rent. com aquilo lá a gente conseguia pagar o aluguel. And Jesus said, E Jesus disse, by the time she walks out, e quando ela saiu, she will even forget what she gave ela já vai ter esquecido do tanto que ela deu, because she has so much more. porque ela tem muito mais. But the widow Mas a viúva stopped the offering parou time. o momento da oferta. Why? Por quê? Because Jesus knew Porque Jesus sabia she kept nothing que ela não manteve nada for herself. para ela mesma. She qualifies. Ela se qualificou. She qualifies. Ela se qualificou. She qualifies Ela se qualificou for increase. para aumentar. Amen? Amém? So what's next? Então vamos para a próxima. You fool, Você, louco, this very night your life will be demanded from you. esta noite pedirão a tua alma. Then, who will get what you have prepared for E o que tens preparado? Para quem será? yourself? Para você mesmo?
that which you prepared for yourself, Isso era se preparar para ele mesmo. you will not enjoy. Então você não vai aproveitar. You see? Consegue ver? What do you read in all of this? Quando você está lendo isso, That selfishness que o egoísmo of the soul da alma always manifests sempre se manifesta in money. no dinheiro. Love Amor in the heart no coração always manifests sempre se manifesta in money. em dinheiro. Always. Sempre. Always. Sempre. Amen? Amém? So, do I want to be a fool? Então você quer ser um tolo? No. Não. You were good. Let's do Vocês the estão bem. next one. Pode passar para o próximo. This is how it will be Isso é assim que será with whoever stores up things for themselves. É assim, é aquele que para si ajunta tesouros. Be careful with your savings accounts. Cuidado com a sua conta de poupança. Be careful with your savings accounts. Cuidado com a sua conta de poupança. Be careful. Cuidado. God is looking at that account O Senhor está olhando aquela conta. and He has a question for E you. Ele tem uma pergunta para você. What is that for? Para que é aquilo ali? What is that for? Para que é aquilo? Saving money Guardar dinheiro is a very good thing to do é uma coisa muito boa de se fazer. for one reason. Para uma única razão. For divine opportunities. Para oportunidades divinas. If it's not for a divine opportunity, Se não é para oportunidades divinas, be careful. tenha cuidado. Who is the owner of that account? Quem que é o dono daquela conta? Who decides what happens with that money? Quem decide o que será feito com aquele dinheiro? The purpose of saving money O propósito de guardar dinheiro should be to be attentive to the Holy Spirit é ser atento ao Espírito Santo for a divine opportunity. para uma oportunidade divina. But some people save Mas algumas pessoas guardam just in case God doesn't provide tomorrow. somente para o caso de Deus não prover o dia de amanhã. That happened in the desert. Isso aconteceu no deserto. Manna came O maná veio and God e gave the Deus instruction. deu a instrução. Only grab enough for today. Somente guarde para hoje. But they were finance people there Mas tinha algumas pessoas financeiras lá. and said, we believe in savings. Sim, a gente acredita na poupança, em We guardar. believe in saving money. A gente acredita em guardar dinheiro. So keep for tomorrow. Então vamos deixar um pouco para amanhã. What if tomorrow E se amanhã there's no money? não tiver dinheiro? So they grab more manna Então eles guardaram maná, and they put it aside. colocaram separado And it's spoiled. It's spoiled e se perdeu. because Por quê? the purpose of saving money O propósito de guardar dinheiro should never be nunca deve ser to rely on it. To rely on it in case God doesn't provide. o propósito de guardar dinheiro não deve ser para caso Deus não faça. The motives of the heart, Quanto mais move o seu coração, the real motives of the o heart verdadeiro motivo do seu coração must always be scrutinized, must always be analyzed. deve ser sempre analisar It is very safe. e é muito seguro. Pastor Ravi said something O today. pastor Rabi disse algo hoje. I don't have time to look outside of my heart. Eu não tenho tempo para olhar o que está fora do meu coração. I only look inside my Eu heart. somente olho o que tem dentro do meu coração. Wow. Wow. Yeah. Let's look inside of our heart constantly. Vamos olhar sempre para dentro do nosso coração constantemente. Why I want to do this? Por que eu quero fazer isso? Is this for my own? Isso é para mim mesmo? Is this for myself? Isso é para eu mesmo? Is this for the Ou Lord? isso é para o Senhor? Why am I saving money? Por que eu estou guardando Is dinheiro? this for myself? É para mim mesmo? Is there doubt and unbelief hidden? Será que tem um débito de dúvida ali guardado? Because the Bible says Porque a Bíblia diz that the, ¿cómo se dicen zorras? No. The ones that spoil the crops are the little animals that eat it from the bottom. ¿Cómo se dicen zorras? Help me with the scripture. The ones that spoil
The small foxes, thank you. As pequenas raposas, The small foxes spoil the harvest. as pequenas raposas comem a colheita. And they're small, E são pequenas. and nobody sees them. E ninguém vê. But sometimes there are small motives in the heart. Mas às vezes tem pequenos motivos escondidos no coração. Pequenos. Just a little bit. Pequenos. That are spoiling the harvest. Que estão comendo a colheita. You cannot allow Você não pode permitir that unbelief que essa incredulidade to be hiding in your bank accounts. esteja escondida na sua conta bancária. Motives of the heart. Motivos do coração. Amen? Amém? Are we learning? Vocês estão aprendendo? Question yourself. Questione a si mesmo. Because if there's anything wrong in our lives, Porque se tiver qualquer coisa errada na sua it vida, always shows up in our money. sempre vai aparecer no dinheiro. And if there's something right in our E lives, se tiver algo muito certo na sua vida, we will see it show up there você too vai ver também aparecer lá, for the kingdom of para o God. reino de Deus. So I have to be careful Então eu tenho que ter cuidado who I call prosperous. quem eu chamo de próspero. If I am prosperous in the eyes of God, If I am prosperous se in eu the sou eyes of próspero God, aos olhos do Senhor, it's because the account in the kingdom says it, é porque a conta de Deus diz, not my account. não a minha conta. The kingdom O reino is what speaks é o que fala of the generous. da generosidade. Amen. Amém? I want to give you a challenge today. Eu quero fazer um desafio para você hoje. If you want to fix your heart, Se você quer consertar o seu coração, give. dê. Give in a way Dê de uma forma that you'll never forget it. que você nunca se esquecerá. This fixes the heart. Isso conserta o coração. God did that for me. O Senhor fez isso comigo. And I know this is for somebody. E eu sei que isso é para alguém. The love of money O amor ao dinheiro pierces ourselves transpassa você of mesmo many sorrows. de muitas feridas. The love of money O amor ao dinheiro opens the door abre portas for many sorrows. para muitas enfermidades. The only healing from that E a única cura para isso is not for somebody to lay hands on you, não é alguém impor a mão sobre você, is to give. é dar. I'm going to give you an example. E eu vou te dar um exemplo. My pastor was preaching in Cuba, O meu pastor estava pregando em Cuba and suddenly during the offering, e durante o momento de oferta, a lot of people started to leave. muitas pessoas começaram a sair. And he thought it was because they were offended, E ele achou que era porque as pessoas estavam ofendidas. because there was a lot of religious people Porque there tinham muitas pessoas religiosas lá. that did not like that topic. Porque não gostavam do assunto. So they started to leave. Então começaram a sair. He thought it was because they were offended. Ele pensou que era porque eles estavam ofendidos. But that's not what was happening. Mas olha o que aconteceu. During the offering, Durante a oferta, tumors started to disappear. tumores começaram a desaparecer. And they would leave E eles estavam saindo to get family members. para pegar os membros da família e To voltar. bring them. E trazê-los. Because as they were giving in Porque enquanto eles repentance, estavam se arrependendo e dando, the sorrows that came in, aquelas doenças those sorrows left. começaram a sair. The sorrows that start because of the love of money, As doenças que começaram pelo amor ao dinheiro they must leave vão sair through giving to God. através do dar para Deus. Because the door that was open Porque aquela porta aberta must be closed. vai ser fechada. When you sow a seed Quando você semeia uma semente directed by the Holy Spirit, direto do Espírito Santo, He will show you. Ele vai te mostrar. Because I know the Lord is speaking to somebody Porque eu sei today. que o Senhor está falando com pessoas You aqui have been hoje. dealing with sorrow Você está lidando com doenças. from this door and that door. Daquele lado, daquela porta. And the Lord is telling you E today, o Senhor está te falando hoje. we will close the door, Nós vamos fechar a porta. but we have to start with the heart. Mas vamos começar pelo coração. We have to start with the heart. Vamos começar pelo coração. We must become Nós precisamos rich for God. ser ricos para Deus. Did you see it in the scripture? I don't know if we read it. Yes.
This is how it will be for whoever stores up things for themselves and it is not rich toward God. É assim é aquele que para si ajunta a tesouros e não é rico para com Deus. He wants us to be rich toward God. Ele quer que sejamos ricos para com Deus. Why? Por quê? For our protection, Para a nossa proteção, for our increase, para o nosso crescimento, so that our pockets won't have holes, para que o nosso bolso não tenha buracos, so that increase will be protected para que o nosso crescimento esteja protegido, with no sorrow. sem doenças. Love of money, Amor ao dinheiro, many sorrows. muitas doenças. The blessing of the Lord, A bênção do Senhor, no sorrow. sem doenças. What's the difference? Qual que é a diferença? Where your love is. Onde está o seu amor? I was translating one day, Eu estava traduzindo um dia, and I was translating for Bishop Dennis Leonard. e eu estava traduzindo pelo bispo Dennis Leonard. Pastor Mike and Pastor Stella knew him, O pastor Mike e a pastora Estela conheciam ele, and he was teaching in Mexico. e ele estava ensinando no México, I was working in Four Seasons, e eu estava trabalhando no Four Seasons, and suddenly e de repente, he says this, ele disse isso. somebody here. Alguém aqui. See? So I was a translator. Eu okay? era o tradutor, certo? He says, somebody E ele here disse, alguém aqui, today hoje, is going to give vai dar their entire paycheck. o talão de cheque todo, And o I salário started, inteiro dele. and I started to translate. E eu comecei a traduzir. And when I translated E it, quando eu traduzi, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. And he said, that's you. E ele falou, é você. So that day, Então, naquele dia, I started to arrange eu comecei a arrumar for the 100% of my income para que 100% do que entrava would go to the church. começasse a ir para a igreja. But the problem was Mas o problema era that I was already giving everything, que eu já tinha dado tudo, but I needed seed to sow. mas eu precisava de uma semente para semear. Because I don't want to come to his house empty-handed. Porque eu não queria ir para a casa do Senhor de mão vazia. So I would start looking for needs. Então, eu comecei a olhar necessidades. And like Pastor Fernando, E como o pastor Fernando, I would let the Lord deal with my heart. eu fiz com que o Senhor morasse A no fire meu would coração start. e um fogo começasse. Oh, I want to sow there. Ah, eu quero semear lá. Oh, I want to sow there. Eu quero semear lá. Yes, I want to be a part of that. Sim, eu quero fazer parte disso. And the seed would come. E a semente veio. There was a couple of leaders in the church, E tinha alguns líderes na igreja and they were getting married. e eles iam se casar. I'm worried about the clock because it's not moving. Eu tô com Are medo we do okay? relógio porque Do I não está se really have movendo. 7 minutes? Okay. So, this couple of leaders were getting married, Então esse casal de líderes estava para se casar and they didn't have money e eles não tinham dinheiro for a honeymoon. para uma lua de mel. And they were great servants in the church. E eles eram grandes servos na igreja. And I did not have money to give. E eu não tinha dinheiro para dar. And I said, God, I need to help them. E eu falei, Senhor, eu preciso ajudá-los. I want to pay for their honeymoon. Eu quero pagar pela lua de mel deles. And I started to receive a phone call E eu recebi uma chamada telefônica in Four Seasons. no Hotel 4 Estações, Four They Seasons. said, do you know people that can do weddings? Você conhece pessoas que façam casamentos? I said, I can. Eu falei, sim, I'm a minister. eu sou uma ministra. You? Você? Yes, I can. Sim, eu posso. So I started to do weddings in Four Seasons. Então eu comecei a fazer os casamentos lá dentro do Four Seasons. And they asked me, how much do you charge? E ele falou, quanto você cobra? Charge? Eu falei, cobrar? I don't charge. Eu vou cobrar? No, we have to pay you. Sim, a gente tem que te pagar. Because we have to put it down in the books. Porque a gente tem que colocar no relatório. Whatever you want. Ah, o quanto você quiser. $250 is okay? Será que $250 está bom? Yes. Sim. Okay. The photographer Então os fotógrafos talked to me. falavam comigo. You do weddings? Você faz casamentos? I guess. Sim, eu acho. Now I do. Agora eu faço. He said, oh, good. Ah, sim. And he called all the hotels. E ele começou a ligar em todos os hotéis. We know a minister Nós conhecemos uma ministra that can do weddings. que pode fazer casamento. But she's very good. Mas ela é muito boa. You have to pay her Você vai good. ter que pagar ela $250 per wedding. $250 por casamento. In 1 week, Em uma semana, I had about 8 weddings. eu fiz 8 casamentos. You're not smiling? Vocês não estão rindo? No. You don't want God to do that for you? Você não quer que Deus faça isso por você? No. Are you telling God, no, God, don't give me any money? Não, você está falando para o Senhor, não, Deus, não me dê nenhum dinheiro. It's okay. Ok. Just tell him, all the money you wanted for me, Então fala para ele, todo o dinheiro que você tem para mim, give it to the house of God. dê para a casa do Senhor.
No? No amen? Sem améns? So after those 8 weddings, Então, depois desses 8 casamentos, I was able to pay for the honeymoon eu consegui pagar aquela lua de mel of that couple. daquele casal. And I said, Jesus, E eu falei, Jesus, a desire to sow desejo de semear makes you have a desire to give. fez com que você criasse desejo de dar. This works. Isso funciona. So I would start looking for the next need. Então, eu comecei a olhar a próxima necessidade. I saw that some of the leaders Eu vi que alguns líderes had no shoes. não tinham sapatos. Their shoes were getting really bad Os sapatos estavam velhos, because the same leaders porque os mesmos líderes were also building the church. também eram os líderes que estavam construindo a igreja. They were builders in the day Eles estavam construindo de dia and preachers at night. e pregando à noite. And their shoes had holes. E os sapatos tinham buracos. And I would look at their shoes. E eu olhava para o sapato But I deles, didn't have money. mas eu não tinha dinheiro. So I got credit in a company. Então eu peguei um crédito, Así se dice? How do you, yes, credit in a company. e eu peguei o crédito numa companhia, And I said, I want them to have shoes. e eu falei, eu quero que todos eles tenham sapatos. And I will pay. E eu vou pagar. And I didn't have money. Mas eu não tinha dinheiro ainda. Every year, Todo ano, I would give them shoes. eu estava dando sapatos para eles. And God would provide for the money. E o Senhor estava provendo. And I would say, Lord, I love this. E eu comecei a falar, Senhor, eu amo isso. And I learned, E eu aprendi if your heart is for people, que se o seu coração for por pessoas, if your heart is for the kingdom, se o seu coração for pelo reino, I will find you. eu vou te I encontrar. will find you. Eu vou te abençoar. And you will have seed E você terá semente to sow. para semear. How many of you Quantos de vocês are you ready estão prontos to act like seed sowers? para atuar como semeadores? It starts with a desire, Tudo começa com um desejo. and it starts with allowing God E começa permitindo que Deus to put needs in your heart. coloque necessidades no seu coração. As you hear Pastor Celio, Para que quando você escute o pastor Célio, and you will be like those women. e você será como aquelas mulheres. Say, Pastor Celio, this is my dream. Esse é meu sonho, pastor I'm going to Célio. tell you a dream. Eu vou te contar um sonho. Maybe it already happened to you. Talvez já aconteceu com você. But my dream Mas o meu sonho is that somebody will come to é que you alguém venha até você and tell you, e te diga what is the budget qual que é o orçamento for you to go to the next nation? para você ir para a próxima nação. Give me the number. Me dá o número. And the moment you give the E number, quando você falar o número, they write a check eles vão escrever um cheque and they give you the check. e vão te dar o cheque. You go, E você vai dizer, você vai, I pay. eu pago. That's a dream. Isso é um sonho. That's a dream. Isso é um sonho. That's a dream. É um sonho. And I would love to be one of those in the kingdom E eu gostaria de ser muito um desses no reino, that I can give in that level. que eu posso dar desse nível. And I will. E eu vou. And when that happens, E quando acontecer, I will tell you about it. eu vou te contar sobre isso. Amen? Amém? Did you receive something Vocês today? receberam algo hoje? I have 2 minutes. Eu tenho 2 minutos. If you are tired and done Se você está cansado of being so worried about yourself, de estar tão ocupado consigo mesmo, and you say, I am ready e você está dizendo, eu sou pronto for God to take care of me para que Deus tome conta de mim, as I take care of the kingdom, assim como eu tomo conta do reino, that He will take care of my needs, para que Ele possa cuidar das minhas so necessidades, that my thoughts para que os meus pensamentos and my heart e o meu coração is for the é kingdom. para o reino. I want to be a seed Eu sower. quero ser um semeador. I want to hear. Eu quero ouvir. And you don't have to wait until you have millions. E você não precisa esperar até você ter milhões. Let me explain this. Deixa eu te explicar isso. You might not have the money now to cover the budget for a trip, Talvez você não tenha um dinheiro agora para cobrir o orçamento da viagem. but maybe you have money Mas talvez você tenha to dinheiro pay for the gas of your pastor. para pagar a gasolina do seu pastor. I would love that. Eu amaria fazer isso. Somebody that comes Alguém vem, from now until the end of the year, até o final do ano, I will pay for your gas. de hoje até o final do ano, eu Não. vou abastecer seu carro. Be careful. Então, tome cuidado. Be careful if you are able to pay for a trip Porque se você está apto a pagar uma viagem and you want to pay for gas. e você está pagando pela gasolina, não é assim. It's according to where you are. é de acordo com aquilo que onde você está. In what level are you? Em qual nível você está? Start there. Comece lá And as you start where you are, e comece
e comece onde você está. God will increase you. E assim Deus vai aumentar. But never think Mas nunca pense God doesn't see que Deus não vê how much we keep. quanto que nós mantemos. Start where you are. Comece onde você está. But if you want to become an investor in the kingdom, Mas se você quer se tornar um investidor no reino, you must start with a desire você tem que começar com um desejo that burns your heart que queima no seu coração to sow. para semear. If that is you, Se esse é você, I just want you to stand to your feet. e eu quero que você fique de pé, se este é um de vocês. And it's okay if it's only 20. E não tem problema se for apenas No 20. worries. Sem problema. And don't be offended. E não fique ofendido. Don't feel bad E não se sinta mal if you don't want to be in this area. se você não quer atuar nessa It's área. okay. Isso tá ok. But if you have a passion, Mas se você tem uma paixão, if you have a desire se você today, tem um desejo de if ser, God moved in a fire inside que of you, Deus mova um fogo dentro de você, respond to the Holy Spirit responda ao Espírito and Santo say, that's me. e fale: este sou eu. That's me. Este sou eu. I will Eu vou do exactly that. fazer exatamente isso. Lift up your hands before the Lord. Levante suas mãos ao Father, in the Senhor. name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, I thank you eu te agradeço for the fire in their hearts pelo fogo no coração deles, to sow para semear for your kingdom. para o seu reino. The fire in their O hearts fogo no coração deles, to listen to your voice para ouvir a sua voz, for this great catch. para essa grande pesca. Father, Pai, we pray today nós oramos hoje that you work in our soul. para que o Senhor trabalhe na nossa alma. We want to prosper there. Nós queremos prosperar lá And we want to start e nós queremos começar with what we have. com aquilo que nós temos. Starting now, Começando agora, we declare nós declaramos: seed semente. is ours. A semente é nossa. We think for seed, Nós pensamos na semente, we receive seed, nós recebemos a semente and we'll be attentive to sow. e nós estaremos atentos para semear. And thank you, Father, Obrigado, Pai, because you're helping us. porque o Senhor tem nos ajudado. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.